Agora, o direito penal, ainda na consideração acerca do princípio da insignificância ou criminalidade de bagatela. Nós vamos analisar agora a aplicação desse princípio tendo em vista requisitos subjetivos. O que isso significa? Nós vamos analisar o agente e a vítima do fato descrito em lei como crime ou contravenção penal. Então, requisitos subjetivos se refere não ao fato, mas aos sujeitos, agente e vítima do fato descrito em lei como crime ou contravenção penal. Bom, a gente vai ver no decorrer do desenvolvimento desse tópico, requisitos subjetivos, a condição pessoal do agente em relação à aplicação ou não do princípio da insignificância. Então a gente vai ver 3 condições pessoais do agente a ser analisadas. A gente vai ver a primeira hoje, nesse vídeo. Então, reincidente, criminoso habitual e o militar. Cada um tem as suas aplicações ou não do princípio. Às vezes existem controvérsias, às vezes existe mais de uma posição acerca da aplicação ou não do princípio da insignificância em relação a essas condições pessoais do agente. Então vamos falar agora do reincidente. O princípio da insignificância, ele se aplica ao reincidente? Sim ou não? Bom, como o direito não é uma ciência exata, muitas das nossas respostas serão sim e não. Porque há 2 correntes, 2 entendimentos, um aplicado na prática pelo Supremo Tribunal Federal e o outro pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, primeira posição, em relação à aplicação do princípio da insignificância ao reincidente. Primeira posição, vedada a incidência do princípio da insignificância ao reincidente. Porque, nesse caso, considera-se que, como o princípio da insignificância é um instituto de política criminal, não há interesse da sociedade em aplicar o princípio a uma pessoa reincidente de crime. O HC 123-108 de Minas Gerais, ele leva em consideração esse aspecto dessa primeira posição. Foi realizado um julgamento em que a sentença determinou uma pena privativa de liberdade de 1 ano e 10 dias de multa por um fato que pode ser claramente aplicado o princípio da insignificância devido ao ínfimo valor do objeto furtado. No caso, foi um crime de furto. Foi um furto de um chinelo que custava R$16, que depois, ainda por cima, foi restituído à vítima. E o que aconteceu? Foi decidido que o autor do fato deveria cumprir a pena privativa de liberdade de 1 ano sem aplicação do princípio da insignificância e desta feita, em função disso, em consequência disso, a pena privativa de liberdade não poderia ser substituída por uma pena restritiva de direitos, por causa da reincidência, que era um criminoso reincidente. Então foi denegada a ordem neste HC. A segunda posição a respeito da mesma questão, que é se aplica ou não o princípio da insignificância ao reincidente, uma decisão do STJ que admite sim a aplicação do princípio da insignificância ao reincidente, e a
fundamentação é de que, que no caso, o princípio da insignificância exclui a tipicidade do fato, porque a tipicidade penal ela é a tipicidade formal, mas tipicidade material, e entende-se que a tipicidade material ela é anulada, não existe por causa da pouca lesividade do fato, do dano. Então, não havendo tipicidade material, não haveria a tipicidade penal. Então, realça nessa condição a atipicidade do fato em consequência da aplicação do princípio da insignificância. Então, pelo fato de haver a exclusão da tipicidade do fato, está se aplicando o princípio da insignificância, nesse caso, decisão do STJ. Até porque o STJ ele observou que a reincidência foi em relação a condutas diversas, não foi 2 furtos, né? Foi um furto, mas antes a pessoa tinha praticado uma lesão corporal, então realça ainda mais a incidência do princípio da insignificância e a possibilidade de aplicação ao reincidente. E essa decisão, né, e essa consideração consubstanciou a formulação pelo STJ da teoria da reiteração não cumulativa de condutas de gêneros distintos. Teoria da reiteração não cumulativa de condutas de gêneros distintos. É justamente essa questão que a gente falou aqui. No próximo vídeo a gente vai continuar a análise do princípio da insignificância em relação ao criminoso habitual.